com a informação. Alex Murphy, bom dia mais uma vez para você. A gente já antecipou esse assunto. Foi um pedido de um ouvinte da Rádio Cidade, né, em relação às dúvidas de renovação de matrículas em tempos de pandemia. E aí eu queria saber, né, Alex, que dúvidas são essas? Quem é que pode esclarecer? Transporte escolar, por exemplo, a gente tem que pagar em janeiro? Pode ser cobrada a mensalidade de janeiro e julho, por exemplo, quando o estudante está de férias? Muitas dúvidas. Bom dia, Alex. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. É sobre esse assunto, né, que a gente vai conversar agora com o doutor Luiz Torres Neto, ele que é advogado educacional, né, especialista no assunto, para responder aí justamente as dúvidas, tirar as dúvidas aqui do nosso ouvinte, né. Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor, aqui à Rádio Cidade mais uma vez. O ouvinte entrou em contato aí com a nossa redação, com a nossa produção, com várias dúvidas com relação à renovação de matrícula, por exemplo. Vamos supor, né, que ele está inadimplente com um colégio e aí não tem mais condições de manter o filho nessa escola, vamos supor assim, e aí quer tirá-lo de lá e colocar em outra escola. A escola, ela tem o direito de reter a transferência desse aluno? Explique melhor para a gente, dentre outras dúvidas que a gente vai conversar aqui agora. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Bom dia, Alex, Ana, Rebeca. Veja, respondendo a esse seu questionamento, a legislação educacional é clara e na rematrícula o aluno precisa estar em situação de adimplência, né? Precisa quitar. Se o pai está numa situação de inadimplência, não está tendo condições de pagar aquele valor da mensalidade e está querendo procurar uma instituição, por exemplo, de menor porte, com valor da mensalidade inferior, ele pode pegar a documentação de transferência e ir para a instituição de menor porte. Não existe a possibilidade do condicionamento da quitação do débito para a liberação do documento de transferência. Agora, sempre é bom a conversa, o diálogo, né? O pai que está devendo à instituição procurar a instituição e regularizar essa situação, até porque foi um contrato firmado no início do ano letivo, né? Ele assumiu direitos e também obrigações, e dentre as obrigações, pagar a anuidade que foi fracionada em matrícula e mensalidade. Outro assunto ainda também relacionado ao que a gente está comentando aqui com renovação de matrícula, vamos supor também, né, foi dúvida também do nosso ouvinte, vamos supor que, por exemplo, ele tem lá um certo débito, certo? E aí quer quitar esse débito, mas quer quitá-lo sem juros, vamos supor assim. Tem que haver o bom senso entre as partes? É bom sempre haver o bom senso entre as partes. Inclusive, sinceramente, daquele que está com as mensalidades em aberto. Porque, volto a dizer, no início do ano letivo firma um contrato de matrícula. Claro que do início do ano para o final do ano tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então a pessoa pode perder o emprego, pode ficar doente, principalmente nesses momentos de pandemia, né? Pode ter sido sempre um bom pagador, mas aí por uma situação extraordinária não está pagando, ou simplesmente aquela pessoa que já tem o costume de não pagar. Então tudo isso tem que ser analisado pontualmente, né? E a instituição de ensino sabe quem são as pessoas, né? Os seus clientes. Então, pode acontecer, a instituição pode muito bem, nesse momento, chegar e conversar e dizer, não, tudo bem, a gente exclui os juros, exclui a multa, a gente lhe dá um desconto e a gente resolve aqui essa situação, como também pode se apegar ao que está disposto no contrato e dizer, olha, realmente houve esse período em atraso, vamos fazer o cálculo aqui e não tem como a gente retirar os juros, a multa. Em outras palavras, em resumo, fica a critério do credor, que nessa situação é a instituição de ensino, em excluir ou não, a depender do bom senso, do caso concreto, da realidade, do perfil do pai que está, ou do responsável que está em situação de inadimplência. Perfeito, doutor. Outra dúvida que também surgiu aqui na nossa redação, né, com relação ao transporte escolar, né, muitos pais aí, ou responsáveis, têm dúvidas com relação a isso. Por exemplo, é obrigação do pai ou da mãe ou do responsável ali pela criança pagar também o transporte escolar nos meses, por exemplo, de férias, como julho e janeiro? Não, veja, o transporte escolar, ele é uma prestação de serviço à parte do contrato de matrícula, né? Então, é uma opção que o pai pode ter do deslocamento, né? Um terceiro levar seu filho da casa para a instituição, por exemplo. E justamente por isso ele só deve pagar quando esse serviço está sendo efetivamente prestado. Então, se janeiro, período de recesso, né, férias dos alunos, julho,
período de recesso, férias dos professores, não há esse deslocamento, não se justifica o pagamento do transporte. E aí, se não, por exemplo, vai ser um ano inteiro sendo pago, né, e não vai ter nenhum, vamos dizer assim, um desconto para os pais, né, porque querendo ou não, é que nem o senhor bem frisou aqui, né, não há esse deslocamento, não há essa prestação de serviço, é isso? Isso, como não há prestação de serviço nos meses, normalmente, de janeiro, julho, não há que se falar, não se justifica o pagamento dessa prestação do transporte escolar nos meses de janeiro e julho. Ou seja, aí só para a gente concluir, para deixar claro. Opa, deu uma travadinha. Vamos ver se volta. Travou. Mas, rapaz, o assunto estava tão bom. Alex Murphy, então vai direto com ele aí. Alex, conclua aí sua informação, por favor. Vamos lá então para a gente concluir aqui, porque realmente o papo aqui está muito bom e interessante, né? E os ouvintes aí estão ligados nessa entrevista aqui, principalmente aqueles que têm filhos, né, nos colégios, matriculados aí nos colégios, ou vão renovar aí a matrícula. Doutor, sobre a questão de livros, né? Tem aquelas instituições de ensino que têm os seus próprios livros, né? Por exemplo, a forma didática deles, por exemplo, mas tem aqueles colégios que disponibilizam os livros, mas que também é possível encontrar esses mesmos livros nas livrarias. A instituição, ela pode obrigar o pai, a mãe ou o responsável pela criança a comprar somente os livros na instituição? Não pode haver essa obrigação, principalmente quando o livro, o material, ele é encontrado em qualquer outra livraria. Então, o pai ele tem que ter essa opção de escolher em que local comprar, até um local mais barato, ou então uma facilidade maior do parcelamento. O que não se confunde com o material, não raras às vezes, ou a instituição de ensino ela adota um material específico criado pela própria instituição, que você não encontra em lugar algum, ou a instituição ela firma hoje uma parceria com o sistema de ensino, que também é um material específico que o consumidor, o pai, o responsável não encontra em lugar algum, então precisa comprar na instituição. Não pode haver o condicionamento, olha, ou você, se para fazer a matrícula, precisa adquirir o livro feito pela instituição ou o livro do sistema de ensino, não pode haver esse condicionamento, mas é importante que a instituição conscientize aquele que está firmando o contrato de que, olha, é importante, é imprescindível que você faça o contrato de matrícula e compre o sistema de ensino, porque senão o seu filho, o aluno, ele vai já começar em pé de desigualdade com os demais e não vai ter um desenvolvimento pedagógico pleno. Então sempre é bom trabalhar dentro da conscientização. E eu gostaria de fazer só um acréscimo, se possível, com relação ao transporte escolar que a gente comentou. Realmente, transporte escolar, quando não prestado, não se justifica o pagamento, janeiro e julho. Mas é bom esclarecer a quem está ouvindo, o responsável, o pai, que quando o pai, no início do ano letivo, faz o contrato de matrícula e se responsabiliza a pagar a matrícula e as mensalidades, por que pagar julho? Né? Porque é uma anuidade que é fracionada em matrícula e mensalidades, muito embora julho seja o período de férias dos professores e dos alunos. Então, como é uma anuidade que é fracionada, é parcelada, incluindo-se aí a parcela de julho, justifica-se o pagamento, diferentemente do transporte escolar. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente no Manhã Cidade. Conversamos com o doutor Luiz Torres Neto, advogado educacional, tirando aí todas as dúvidas do nosso ouvinte e de tantos outros ouvintes aí interessados nesse assunto, né? Renovação de matrícula, transporte escolar, bom senso, né? Então, tudo isso aí é realmente de muita relevância para o nosso ouvinte. Ana Rebeca Passos. Verdade, viu, Alex? E chega janeiro, né? O pai já fica preocupado com as contas, porque além de matrícula tem PVA, vem o que? Aluguel, tem tudo, tem PTU, tem tanta coisa para poder pagar. Mas muito obrigada, Alex, pelas informações. Daqui a pouco ele volta trazendo uma outra pauta aqui no Manhã Cidade.